E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje então vou abordar um assunto bem importante para quem possui motores aí com distribuidor, tá? E também para quem usa injeção eletrônica aí, tá? Para a gente tentar entender o que seria o avanço, né? O ângulo de avanço do distribuidor, o ângulo de avanço de ignição, a importância de existir isso, a importância de um ajuste apropriado do avanço, principalmente para carros carburados, tá? Principalmente, porque eu vejo muito acontecer, inclusive aconteceu com o meu carro quando eu comprei, da mangueirinha do avanço de ignição cortada ali com um parafuso, né? Ou seja, o avanço isolado, desligado, tá? E pior ainda, como foi no meu caso, com nada de graduação, 0 graus de avanço, tá? Isso é um problema, tá? Um problemão, porque influencia no desempenho, influencia no consumo de combustível, influencia no desgaste das peças, né? Então, aconteceu que no meu carro, a primeira vez que eu peguei ele para andar, eu comprei ele antes de andar, fui dirigir ele depois que comprei, tá? Por falta de tempo mesmo, um dia estava trabalhando, já trouxe até mim, né? E eu não andei com o carro. Depois eu fui andar e percebi que para um carro 1.6 a álcool estava muito fraco, tá? Ele não desenvolvia, até a parte assim, de arrancar, ele até arrancava bem. O problema é depois desenvolver, né? Não desenvolvia bem. O carro não estava andando menos que o Segat 1.0, tá? E fui olhar, né? Fui fazer uma vistoria ali no motor, já imaginando questão de reciclagem e tudo mais. E acabei percebendo que o meu distribuidor do carro estava com a manguinha do avanço cortada, com um parafuso no meio, tá? E fui conferir o ponto de ignição e não estava em zero, ou seja, ele estava alinhado com o ponto de sincronismo. Não sei se uma eventual troca de correia ou troca de junta, quando colocaram o motor no ponto, colocaram o avanço o ponto do distribuidor tá alinhado em 0 graus, tá? Beleza, o carro funciona, lógico que funciona, porque o tempo da combustão da centelha da combustão vai acontecer no tempo certo, porém o carro fica muito mais fraco e tem um desgaste maior de peças, tá? Principalmente um esforço muito maior em cima do kit, como posso dizer assim, da parte móvel, que seria pistão, biela e virabrequim, né? Então, por isso que a importância do avanço, tá? Ele tem muitos benefícios aí quando é feito da forma correta. Por que não pode deixar em 0 graus? Por que isso é prejudicial e por que influencia na parte de desempenho, tá? No meu desenho aqui super ilustrativo, eu coloquei uma linha aqui só para ilustrar para vocês que seria ali o ponto morto superior ou o ponto máximo superior, né? Que é o máximo em que o meu pistão consegue chegar. Opa, passei um pouco, tá travando, tá? O notebook é uma merda assim, então né? Aqui é o PMS, tá? Muitas animações que a gente vê aí mostra que a combustão acontece neste ponto, tá? E não é isso, acontece, mas não é o certo acontecer, tá? Então no meu caso, o meu carro estava acontecendo isso, tá? Então o ponto morto superior comprimiu toda a mistura de combustível, acontece a ignição, tá? Acontece a combustão. E o que isso ocorre, tá? A gente tem que entender que a combustão não é uma explosão, tá? Ela não acontece assim, explode e empurrou o pistão para baixo. Então não é assim que funciona. A combustão, ela leva um tempo para queimar, né? Os gases não, a mistura ar combustível dentro da câmara de combustão, ou seja, aqui dentro teria a mistura ar combustível, ela demora para pegar fogo, para queimar, né? Para se propagar. Não demora assim 1 minuto, 2 minutos, não é isso que eu tô falando. Ela tem um tempo, ela não se queima
de uma hora para outra, do nada, né? Assim, queimou já era. Não é assim que acontece, tá? Quando acontece da ignição no PMS, tá? Então, acontece a ignição, a combustão, os gases começam a se queimar, tá? De forma gradual, e só que a hora que ele começa a queimar, a hora que ele começa a acumular pressão, né? Os gases começam a se expandir, o pistão já está descendo, tá? E quando acontece a real eficiência da combustão da queima, quando era para dar aquela pressão e jogar o pistão para baixo, o pistão já está na metade do caminho. Então, quando acontece mesmo a expansão total desses gases, tá, derivados da combustão, da queima do misturar combustível, o pistão já está descendo. Então ele pega uma parte parcial dessa força, vamos dizer assim. Ele não pega toda, ele não tem eficiência, ele não pega toda a eficiência na queima, ele pega só metade, menos da metade, só uma partezinha, ou seja, um arzinho, um vaporzinho que sobra para empurrar o pistão para baixo, tá? Vai empurrar o pistão com uma forma muito mais fraca, né? O carro vai perdendo força, porque não vai ter força para nada, não vai desenvolver, tá? E o pior é que, então, deixa eu usar o mouse aqui rápido. No momento então que acontece a combustão aqui neste ponto, o pistão está alinhado com o virabrequim, alinhado com a biela e alinhado com o virabrequim, tá? Mesmo que na maioria dos motores ou a biela ela não fica presa ao centro, então o furo aqui onde vai o pino que segura a biela no pistão não é no centro do pistão, ele é mais lateral, jogado para o lado, justamente para que quando ele estiver em PMS, mesmo que o virabrequim então vai ficar em PMS, então o virabrequim vai ficar reto com o pistão, e mesmo então esse ângulo essa puxadinha aí para o lado, né, fora de centro, faz com que a biela, mesmo em PMS, a biela fica assim, tá? Isso para que quando aconteça a combustão, ela consiga a força da combustão dos gases não force a biela para baixo. Então se a biela estiver reta assim, a combustão vai acontecer e vai forçá-la para baixo, e como todo o conjunto vai estar alinhado, vai forçar reto para baixo, não tem jogo para lado nenhum, vai forçar reto. Então até que o pistão comece a descer, por consequência do giro do trabalho dos outros pistões, então até que ele comece a descer, até que ele engole e comece a descer, existe essa força em cima, fazendo com que isso que acontece muito de empenar e quebrar biela, tá? Então por isso que de fábrica já vem com ângulo, mas esse ângulo é muito pequeno, tá? Então por isso que o ponto de ignição, de combustão, tem que ser ajustado antes. Por isso que existe o avanço, né, para evitar esse tipo de coisa. Ou seja, o meu motor então funcionando assim, estava forçando mais o conjunto ali de pistão e biela, tá? Forçando, perdendo eficiência, porque o pistão, o ângulo do pistão, ou seja, já começou a descer muito antes de ter a queima efetiva, e assim não aproveitando nada da combustão, quase nada, né, da combustão. Então acaba perdendo força, eficiência, e o carro fica manco, que a gente chama, né, que a gente diz, né? Então por isso que existe o avanço, tá? Mas para explicar um avanço melhor, eu vou deixar de lado aqui o meu super desenho. Eu vou vir para o diagrama, tá? Esse diagrama ele mostra isso aqui não vale para todos os carros, claro, porque o balanço depende de motor para motor, de carro para carro, de combustível que está sendo usado, depende de muitas coisas, mas exemplifica e explica muita coisa, né? Então aqui eu tenho um desenho muito melhor que o meu, aparentemente, né? E aqui é um diagrama onde ele mostra
os ângulos e todo, ele mostra, ele mapeia toda a questão dos tempos, né, admissão, combustão, admissão, compressão, combustão e escape, e mostra o ângulo quando tudo acontece, tá? Então veja que no primeiro aqui tempo, né, na admissão, esse caminho azul onde acontece a admissão, então abre a válvula de admissão, o pistão desce puxando, aspirando, misturar combustível, por isso a gente chama aqui motores originais, né, que não é turbo, que não é sobrealimentado por turbo, por supercharger por nitro, ou seja, motores padrão, né, sem preparação nenhuma, vamos dizer assim, eles aspiram a misturar combustível. Então todo motor é aspirado, a não ser que seja turbo ou nitro, tá? Preparação, tem os motores aspirados de corrida, a gente chama, né, que aí já é a parte de preparação para aspirado, ou seja, a gente aumenta as dimensões volumétricas de questão de ar combustível, a gente aumenta o coletor de escovamento, a gente aumenta a passagem ali, no caso o caminho, como eu posso dizer, a gente aumenta o caminho das válvulas, a gente aumenta as válvulas, vamos falar dessa forma assim, sem entrar em termos técnicos, né? A gente aumenta a válvula ali para entrar mais ar combustível, mas ainda assim é um motor aspirado, porque o pistão desce puxando, né, sugando a misturar combustível, tá? Então este é o tempo de admissão, pistão descendo, tá? Então veja que ele chega lá em PMI, que é ponto morto inferior, é o ponto máximo inferior, que é quando ele está totalmente para baixo, e ele começa a subir, então 40, 60 graus depois de PMI, ou seja, ele está lá embaixo, a hora que ele começa a subir 40 a 60 graus, a admissão fecha. Então fecha a admissão, escape fica fechado, aí começa o tempo de compressão, ele começa a comprimir a mistura ar combustível, então o pistão começa a subir. Estão subindo, e veja, deixa eu dar um zoom aqui melhor, veja que o ponto onde termina a compressão, tá? Então aqui já está mostrando que aqui, ó, esse aqui seria o ponto morto, né? Aqui não diz o PMS, tá? Mas seria nessa linha. Então veja que onde começa a combustão aqui, então termina a compressão, começa a combustão começou